os desafios modernos e a compreensão comunitária, o diálogo entre a fé e as novas tecnologias com base na encíclica Magnifica Humanitas, do nosso Papa Leão XIV. O Papa Leão XIV lançou sua primeira encíclica e vamos parar com um cronograma. Resolvi parar com um cronograma de vídeos que eu estava vindo postando sobre a quarto mandamento para adolescentes e família, e vamos falar um pouco dessa encíclica que tocou muito no meu coração e eu acho que faz muito sentido para a missão do Verbo Vivo. Então, um dos pontos, vou abordar em vários vídeos menores os pontos básicos da encíclica, né? As res novae do nosso tempo. Não sei pronunciar no latim se eu pronunciei correto, mas são as coisas novas do nosso tempo. Vivemos uma época de rápidas transformações. Na encíclica Magnifica Humanitas, o Papa Leão XIV nos convida a olhar para o avanço da IA e da robótica com equilíbrio, buscando discernimento e responsabilidade social. Olha o quão novo, o quão essa encíclica aborda algo muito novo para nós católicos, que temos uma certa dificuldade de lidar com as mudanças. A encíclica vem nos falar: as mudanças da humanidade devem ser acompanhadas pela igreja. E vem falar que tudo que vem de Deus é bom. Tudo que o homem cria é inspiração do Espírito Santo e de Deus. E é bom. Mas na dureza dos nossos corações, na impureza do coração de alguns homens, eles destinam as coisas inspiradas por Deus, como a IA, como a robótica, para um fim maligno, um fim que não é bom para a sociedade. E aí o Papa nos convida a ter responsabilidade social. O que seria isso? É uma pergunta que eu faço para vocês. Prestem atenção. A tecnologia criada até hoje, IAs e robóticas, elas estão sendo construídas e aplicadas para trazer benefício para a sociedade, para trazer conforto social, conforto humano, ou para agravar conflitos sociais, atacar a dignidade humana das pessoas. Vamos refletir ao longo dessa pregação. Então, no segundo bloco, eu quero pensar: a igreja caminha com a humanidade. Então, nós cristãos somos convidados por Cristo a amar ao próximo. A igreja não caminha de forma isolada, mas está profundamente inserida na história da humanidade. As novas tecnologias digitais exigem um amadurecimento, uma evolução dos nossos critérios éticos habituais. Então, nós estamos a nossa sociedade, ela está aplicando nas redes sociais as mesmas éticas habituais praticadas no presencial. O que é errado no físico, no presencial, tem que ser errado na rede social. Nós estamos consumindo coisas boas ou estamos consumindo coisas negativas que nos afastam? A tecnologia está nos ajudando a nos aproximarmos, nos conectarmos mais, tornando as conexões humanas mais próximas, eliminando distâncias, ou estão nos dividindo cada vez mais e nos levando ao conflito? As duas perguntas são verdadeiras. Então, tem pessoas que aplicam a tecnologia para promover o afastamento da comunidade, as brigas, as desconfianças, as razões discórdias, e tem pessoas que utilizam as redes sociais para promover o bem, para promover o diálogo, para promover a aproximação das pessoas. Que tipo de pessoas
Que tipo de pessoa é você? Reflita sobre isso. Outro ponto abordado na encíclica: a técnica é enraizada no humano. As inovações técnicas são dados fundamentalmente humanos, enraizados na nossa história, autonomia e liberdade. Contudo, todo instrumento tecnológico traz ambiguidades e pode causar sérios danos se não for orientado para o bem. Então, toda tecnologia, toda inovação, a princípio ela é boa. Ela pode ser criada para trazer um benefício para a sociedade, mas a forma com que ela é aplicada pode direcionar essa tecnologia para o mal. Então, nessa encíclica eu achei fantástico que o Papa Leão XIV, ele não escreve para falar assim, tudo que é tecnologia, tudo que é novo é do demônio. Não, a tecnologia, tudo que é criado pelo homem é inspiração divina e pode ser usada para o bem comum ou para o mal. Nós cristãos precisamos fazer esse discernimento de que o que nós estamos consumindo. Nós estamos consumindo coisas nas redes sociais, na tecnologia, que nos provoca revolta, ira, raiva, ou estamos consumindo coisas na internet que nos faz sentir bem ou que nos faz refletir melhor sobre o que está acontecendo no mundo e no Brasil. O risco do isolamento de Babel. Isso é interessante. A Torre de Babel, uma história bíblica, onde mostra uma situação de arrogância, onde o Alexandre e os romanos quiseram construir uma torre imponente para mostrar o orgulho de ser romano, e essa torre se desfez por inúmeras situações. Então, quando a tecnologia busca criar uma uniformidade que elimina a diversidade e foca apenas no orgulho e na autossuficiência material, o resultado é o isolamento, a incompreensão mútua e a dispersão social. Então, a tecnologia que incentiva ódio, discórdia, brigas, guerras, afastamento social, ela não pode ser boa. É uma torre de Babel que vai construir um caos na sociedade até o ponto que essa sociedade se colapsa, igual aconteceu na história da Torre de Babel. Então a gente precisa ter o discernimento de cristãos, pais, mães, filhos, de saber dar o discernimento correto. Qual a utilização da tecnologia? O celular trouxe possibilidades fantásticas. De eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês, de eu estar buscando conhecimento. Antigamente, sem a tecnologia, uma encíclica papal, para ser disseminada pelo mundo todo, demorava-se meses, porque ele tinha que escrever esse documento era enviado por correspondência, e os bispos e padres tinham que fazer palestras, pregações, falando sobre a encíclica. Hoje, a encíclica é publicada talvez 8 horas da manhã, e 1 hora ela já está pelo mundo inteiro. Então, olha o quanto que a comunicação pode nos aproximar, mas ela pode ser usada para criar bolhas ideológicas, pessoas que não se aceitam, divisões sociais que causam mais mal do que bem na sociedade. O caminho do coletivo de Neemias. Essa história de Neemias eu confesso que eu não conhecia. Depois que eu li a encíclica, fui buscar saber. Então, a encíclica nos aponta o exemplo de Neemias e a reconstrução de Jerusalém. A cidade renasceu através da responsabilidade partilhada e o diálogo entre todas as famílias.
Na era digital, isso significa operar de forma comunitária. Então, assim, o quanto que nossas famílias podem se unir digitalmente em fóruns de discussão, em informações, em redes sociais. Será que as nossas famílias cristãs estão se conectando através da tecnologia ou estão se dividindo por pensamentos divergentes? A sociedade ela vai ser melhor através da união de todos, da compreensão do diferente ou da divisão e escolha de qual caminho que é o melhor? Então, Papa Francisco nos convida, Papa Leão XIV nos convida. Lembrei de Papa Francisco porque parece que eles estão, é como se fosse uma continuação, eles se conectam. Então, Papa Leão XIV veio como educador para nos trazer, nos convidar e nos desafiar como cristãos a fazer um discernimento de como utilizar adequadamente as tecnologias e as redes sociais para o bem comum. E preservar as relações reais. O grande chamado da encíclica é para que evitemos a idolatria do lucro e a redução dos mistérios da pessoa humana a meros dados logísticos. Devemos manter vivo o cuidado recíproco. A rede social ela pode aproximar pessoas que estão distantes geograficamente, mas o ser humano, eu ouvi isso em um podcast do meu bispo aqui de Montes Claros, e o ser humano ele é feito para se desenvolver através de conexões humanas, através da socialização. Então, quando a rede social ela promove um distanciamento das pessoas, então nós podemos perceber adolescentes que passam horas na internet, ficando dentro de casa de forma excessiva, e esse uso excessivo os afasta das interações sociais. Então é um adolescente que não tem amigos. São adultos que às vezes casal de namorados ou de esposos que saem para um restaurante, cada um fica no celular e não interagem entre si. Então, a tecnologia que afasta essa interação, ela dificulta o desenvolvimento humano. E, por exemplo, eu posso estar até errado. Se alguém for da área e não concordar com o que eu vou dizer aqui agora, podem postar aí nos comentários e me corrigir. Mas na minha percepção, na minha época, eu não sou tão velho, mas eu vivi uma época ainda sem internet, enquanto adolescente. E logo na adolescência, toda a mudança tecnológica. Então, nós conversávamos mais com as pessoas. Então, eu lembro, eu não via situações de ansiedade e uma demanda excessiva por psicólogos e psiquiatras que tem hoje. Eu posso estar completamente enganado, mas na minha percepção é que antigamente, ainda na minha geração, nós conversávamos mais. Eu desabafava, eu tinha amigos que eu desabafava as minhas angústias, as minhas frustrações, buscava conselhos de pessoas até da igreja que eu frequentava na minha adolescência, antes da minha ausência, né? Teve um período que eu me afastei da igreja, me denominei ateu e fui resgatado depois do casamento. Mas naqueles momentos antigamente, nós falávamos muito, tínhamos amigos para desabafar e amigos que nos davam bons conselhos. E hoje, será que a falta dessa amizade próxima não tem causado ansiedade? Adolescentes que não têm para quem conversar, pessoas que estão isoladas, que na rede social vivem uma vida que não é a real, mas no dia a dia, à noite em casa, quando a internet desliga, na hora de dormir, não tem ninguém com que desabafar suas frustrações.
Então, se essa pessoa não busca um psicólogo, um profissional para ouvi-lo e ajudá-lo no discernimento da sua vida, ele entra num ciclo depressivo imenso. Então, Papa Leão ao ler essa encíclica, me fez refletir o quanto que nós estamos dedicando para a interação humana. Às vezes, a rede social ela pode aproximar famílias que estão separadas entre estados, cidades diferentes, mas será que essa separação, nesse caso, aproxima? Mas e famílias que na hora do almoço não conversam entre si e estão conversando com outras pessoas pelo celular? E essa distância dessa conexão do olho no olho, o quanto que está adoecendo a nossa sociedade? São pontos que a gente precisa refletir. E nos próximos vídeos, vou fazer esse vídeo em 3 episódios. No próximo episódio, vamos falar mais aprofundar um pouco mais sobre esse aspecto. Que é o ponto, né? O próximo episódio vamos falar sobre a valorização da pessoa humana no mundo digital. Paz e bem para vocês. Se você gostou do vídeo até aqui, curte, compartilha e até o próximo episódio.